Bom dia, igreja. A leitura se encontra em Salmos 128, versículos 1 e 2. Salmos 128, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será, e tudo te irá bem. Palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Nessa oportunidade, a gente vai ter uma conversa que o título eu escolhi como sendo Fé e Trabalho, Deus como auxílio e esperança. E é algo que em casa a gente tem a oportunidade de conversar, né? Nós somos em casa 4 pessoas, 4 adultos, né? Que de manhã saem para o trabalho e retornam à noite. E conversamos sobre esse assunto, né? Sobre a relação entre fé e trabalho, oramos juntos, né? Testemunhamos uns para os outros. E eu lembro que é até engraçado quando os irmãos vêm aqui na frente, algum líder de grupo familiar, né? E ele pede desculpa ao grupo por repetir o sermão. Nessa ocasião, eu vou ter que pedir para o pessoal lá de casa, né? Porque a gente compartilha e conversa sobre esse assunto. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco, né, sobre o que eu tenho aprendido, né, sobre o que eu tenho experimentado. Eu gostaria que levantasse a mão aqui quem trabalha. Obrigado. Então, irmãos, queria dizer que a nossa luta é a mesma, né? A nossa luta é a mesma. Então, a gente vai ter a oportunidade de comentar, de falar, né, sobre as nossas experiências e aprender uns com os outros, né, e seguir na caminhada. Por passar um bom tempo, né, no trabalho, envolvido com o trabalho, porque eu fico a semana inteira fora e só estou em casa nos finais de semana, a situação está virando um pouco, graças a Deus, né? Peço à igreja que continue orando por mim, pela minha família. E por estar em casa apenas no fim de semana, eu tenho buscado, né, em Deus como eu posso ser abençoado ali naquele cenário, né? Como Deus
né, quando eu estou ali naquele cenário, além de salário e benefício, como Deus pode me abençoar ali? O que eu devo ser, né, o que eu devo fazer quando eu estou ali naquele cenário para agradar a Deus e para que as suas bênçãos me alcancem? Porque, afinal de contas, né, do que adianta a gente ganhar o pão, né, e perder a vida? A gente ter para comprar uma roupa e prejudicar o corpo, né? Então eu fico pensando sobre essas coisas, né? Se Jesus voltasse e eu fosse encontrado ali naquele cenário só, como eu fico, né? Será que ele iria encontrar fé? Será que quando Jesus voltasse, né, e me encontrasse ali, né, no meio daqueles equipamentos, no meio daquelas estruturas, como eu tenho, é o campo, né, do meu trabalho, será que ele encontraria fé? Será que haveria espaço para isso? Será que eu estou só ali? Jesus falou que estaria comigo todos os dias, né? E se Ele está, será que eu consigo percebê-lo, né? Que diferença que isso faz na minha vida, ali, naquele cenário? Então, foi pensando sobre isso que eu escolhi como leitura o Salmo 128, versículo 1 e 2, que é um salmo que fala das bênçãos de Deus sobre o lar onde há temor, né? E um dos campos é o do trabalho. Então, eu escolhi o Salmo 128 para lembrar que quando há temor de Deus, a bênção de Deus pode me alcançar ali, naquele cenário. Quando há temor de Deus, eu posso trabalhar e ter tempo para comer. Eu posso trabalhar e ter tempo para descansar. Eu posso trabalhar e ser feliz. Eu posso trabalhar e as coisas darem certo. E é uma luta, né? Porque ali naquele cenário, você dá espaço, né, para a fé, você ter a percepção que Jesus está ali, presente com você, né? Muitas das vezes, né, a gente vai na nossa própria força mesmo, né? Olha, se beleza, eu tenho fé, né, eu creio em Jesus, creio em Deus, mas aqui é eu que resolvo, né? Aqui é comigo mesmo. Aqui, ser profissional e competente é o suficiente. Mas será que é mesmo? Aqui, se eu não matar um leão por dia, a coisa não anda, né? E eu andei pensando, às vezes, em vez de matar o leão, é melhor deixar o leão vivo, né? Para que eu, observando, eu aprenda com ele. Você vai ver daqui a pouco.
Então, quando há temor, né, de Deus, as bênçãos de Deus me alcançam ali, estando ali, naquele cenário. Eu posso trabalhar, né, e ser feliz. Né? Diferente de quando houve a desobediência. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Quando houve desobediência, o homem passou a trabalhar no pesado, suar para comer, um trabalho penoso e com resistência. Eu fico, quando as pessoas falam assim, as pessoas têm o costume de falar assim, eu conquistei isso ou aquilo com o meu suor. Né? E eu penso assim, bom, comigo foi diferente. Deus me abençoou e eu alcancei com o trabalho das minhas mãos. As minhas mãos trabalharam para mim. Né? Então, quando o homem desobedeceu a Deus, Deus falou com ele, olha, do suor do rosto você comerá o pão. Quando Deus abençoa, quando há temor, apesar do homem ter que continuar a trabalhar para comer, ele será feliz e as coisas darão certo. Haverá felicidade e as coisas darão certo. Uma pergunta é que, por que a disposição para sair de casa na segunda-feira pela manhã é diferente da disposição quando eu saio na sexta? Vocês já pararam para perceber isso? Né? A disposição que a pessoa sai na sexta-feira é diferente da disposição que ela sai na segunda-feira. Né? Lá nos grupos de WhatsApp da empresa, quando da sexta-feira é sextou, estamos juntos. Né? Na segunda-feira, né, no máximo, é um meme de Atlético e Cruzeiro. Né? Se os dois perderem, movimento nenhum você vê. Né? Então, a disposição de sair na sexta-feira, pela manhã, para o trabalho, é diferente da disposição de sair na segunda. E tem a ver com isso aí, com a desobediência, com o trabalho pesado, né? Com fadiga. O título dessa mensagem, como eu falei, é Fé e Trabalho. E quando eu me refiro à fé, eu não estou me referindo à religiosidade. Há diferença. A religiosidade aparenta transformação. Muito obrigado. Tá? A religiosidade aparenta transformação. A fé transforma. A religiosidade se relaciona com o que é externo e pode ser visto. Por isso, mede os outros e fiscaliza. A fé se relaciona com o que não pode ser visto. Por isso, espera. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não podem ser vistos. Quando se ouve Deus é Deus e trabalho é trabalho, e eu sei que esse pensamento não é o seu, quando se ouve Deus é Deus e trabalho é trabalho, a intenção
é evitar a religiosidade e não a fé. Está escrito assim, em Hebreus 11, capítulo 6, se você quiser acompanhar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se eu quero agradar a Deus neste cenário, estando lá, no trabalho, na lida, na solidão da lida, quando nós cantamos, se eu quero agradar a Deus nesse cenário, andar no temor de Deus e ser abençoado, a fé precisa existir. Pouco provável alguém não gostar de estar ao lado de uma pessoa que tem fé. Pouco provável alguém não gostar de estar ao lado de quem tem fé. Para a religiosidade haverá resistência. Eu gostaria de dar alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas que temeram a Deus, pessoas tementes a Deus, e foram abençoadas no trabalho, e que todos, né, queriam estar perto. Né? Jacó, Gênesis capítulo 30, versículos 25 a 30. Jacó trabalhou para Labão, seu sogro, para ter Raquel como esposa. Labão entrega Lia, só um resumo da história, ok? Labão entrega Lia e Jacó trabalha outro período por Raquel. Jacó disse a Labão, seu sogro, que voltaria para a sua terra. Agora presta atenção. Labão não permitiu porque soube que Deus o estava abençoando por causa de Jacó. Labão foi abençoado por Deus pelo trabalho de Jacó. Um dos argumentos de Jacó com Labão foi que, quando eu cheguei aqui, você tinha pouco. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar para você, as coisas aumentaram muito. Então, Labão não permitiu. Ele queria que Jacó continuasse, né, trabalhando para ele. Labão não permitiu porque soube que Deus o estava abençoando por causa de Jacó. Então, é vantagem. É vantagem. Entendeu? Tranquilo? É vantagem te ter ali, né? Além de Deus te abençoar, Ele abençoa também o lugar que você está. José, filho de Jacó, Gênesis 39, capítulo 5. Um resumo da história. José foi vendido como escravo e comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó. Potifar viu que o Senhor era com José e o abençoava em tudo. José ganhou a simpatia do seu dono. É difícil alguém não querer estar perto de uma pessoa que tem fé. Okay? A religiosidade é que tem resistência. José ganhou a simpatia do seu dono e o colocou como um ajudante particular. Deus abençoou a casa de Potifar por amor de José. José é interessante, porque Potifar quis José, o carcereiro quis José e Faraó quis José. É difícil alguém não querer estar ao lado de uma pessoa que tem fé. Ok? Então, Gênesis capítulo 41, 37 e 45. José foi colocado por Faraó no comando de todo o Egito.
Faraó viu que o Espírito de Deus fazia de José um homem diferente dos outros. Sair de casa pela manhã pode ser uma bênção ou um peso. Como tem sido para você? Percebo que a maneira que eu saio vai determinar a maneira que eu chego. Isso é pessoal. Comigo tem sido assim. A maneira que eu saio tem uma influência muito grande na maneira que eu chego. Eu gostaria de ler com você um trecho do Salmo 104. Salmo 104, versículos 20 a 23. Salmo 104. Salmo 104, versículos 20 a 23. Está escrito assim: dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. E vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu encargo até a tarde. Quando eu leio esse texto, antes de falar sobre ele, eu lembro de um outro texto que é um trecho de Provérbios, capítulo 26, versículo 13, que é um texto que faz referência aí ao preguiçoso. Tá? Então, fala assim: o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Só que o leão, ele já saiu e já voltou. É a hora dele sair. Nós acabamos de ler aí que quando dá a madrugada, os animais selvagens, eles saem para buscar o seu alimento. E quando o dia vai amanhecendo, desculpa, os animais voltam. E é a hora do homem sair. É a vez dele sair. Só que, daí ele fala: se eu sair, o leão me pega. Só que o leão já está dormindo já. É hora dele sair. Mas o que eu gostaria de enfatizar desse trecho, eu acho esse texto maravilhoso. Maravilhoso esse texto, me desculpem. Nesse trecho escrito, diz que quando chega a noite, o animal selvagem sai da sua toca para caçar. Rugem enquanto caçam. Rugem pela presa. Olha o que interessante. Buscam de Deus o sustento. Em outra versão, para buscar a comida que Deus dá. Em uma outra versão, esperam do Senhor a caça. Quando o sol aparece, se recolhem, voltam e vão se deitar
nas suas covas. Okay? Daí sai o homem para o seu serviço até a tarde. A natureza, ela nos ensina sobre Deus, não é verdade? Deus, ele não pode ser visto, mas ele pode ser percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos nos ensina sobre isso. O seu poder e a sua divindade. O seu poder e a sua divindade. Então, a natureza, ela nos ensina sobre Deus. Jesus, ele tentou ensinar isso para os discípulos. Lembra? Observem as aves. Não é verdade? O animal selvagem, ele foi criado por Deus, preparado para a caça. Capaz, equipado. O animal tem força, porte, recursos, unha grande, dente afiado, ruge, mas o Deus Criador deixou ali, neste cenário, nessa condição, um espaço para ele. Embora o animal seja preparado, tenha recurso e seja capaz, há uma relação de dependência, uma espera, uma busca pelo auxílio de Deus. Buscam de Deus o sustento, para buscar a comida que Deus dá. Esperam do Senhor a caça, rugem enquanto caçam, rugem pela presa. Daí, os animais se recolhem e sai o homem. E esse? Como sai? Em quem espera? Em quem ele espera? Quem ele terá por auxílio? É por isso que eu falei que se deixasse o leão vivo, em vez de querer matar, talvez ele aprenderia com ele, e sairia na dependência de Deus, mais na dependência de Deus do que da dele. Seria muito mais leve. Quando eu saio para trabalhar, para buscar o que Deus já me deu, é mais leve. Quando os discípulos pediram a Jesus para que os ensinasse a orar, um trecho dessa oração, Jesus disse assim: dá-nos o pão de cada dia, dá-nos hoje. O pão de cada dia, dá-nos hoje. Irmãos, eu estou falando aqui e eu estou sem um pouco da noção do horário. Como é que está aí? Não dá tempo? Beleza. Então, quando os discípulos pediram a Jesus para que os ensinasse a orar, um trecho da oração fala sobre um pão que é dado. O problema é que, como eu disse, que na maioria das vezes, em vez de sair para buscar um pão que foi dado, eu saio para ganhar com esforço. Às vezes, inconscientemente, mesmo sem declarar, com as minhas ações, eu acabo agindo como o pensamento que Deus é Deus e que trabalho é trabalho. Deus, Ele nos tornou capazes, nos deu dons, habilidades, capacidades para poder fazer o nosso trabalho. O trabalho é nosso. A condição de ter que
trabalhar para comer é do homem. Mas, tendo Deus como auxílio e colocando nele a sua confiança, é mais leve. Não é isso? É mais leve. Né? Quando o homem desobedeceu, né, e quis tomar, né, as rédeas, a coisa ficou pesada. Mas saindo, né, permitindo que Deus participe do processo, a coisa fica mais leve. Né? Deus deseja participar do processo. Né? Como nós cantamos, tudo tem mais prazer aonde o Senhor está. Né? Eu gostaria, para encerrar, teria até mais coisas aqui para falar com vocês, porque isso eu já venho tratando há muito tempo com a minha família. Mas eu gostaria de fechar com um acontecimento na vida de um homem que era patrão e que era empregado, né? E que, pela fé, ele encontrou espaço nesse cenário, nessa relação patrão-empregado, chefe, subordinado. Ele encontrou, pela fé, esse espaço para Deus agir. Essa situação está lá em Lucas, no capítulo 7, versículos 1 a 10. Lucas, capítulo 7. Eu comentei que o Deus Criador deixou ali um espaço, né, uma relação para que ele pudesse agir nessa relação, nesse cenário. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus, versículo 1, capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter convosco. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. Lá no seu trabalho é assim? Lá no meu é. Então, digo a ele: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, havia aí um empregado, um patrão, que era patrão e que era empregado também, né? Ele era um centurião do exército romano. E havia uma necessidade.
a necessidade era a do servo, de ser o quê? Curado. Havia o desejo estava no centurião, né, de cooperar, de ajudar, né, para que aquele servo fosse curado. Mas o realizar, ele encontrou em quem? Em Jesus. A relação aí era de patrão e empregado. Esse homem era servo dele, era escravo dele. Né? E, embora fosse um servo competente, capaz, tanto que o seu patrão o estimava, falou que quando ele mandava o servo ir, ele ia, mandava voltar, ele voltava, e ele também, sendo um homem capaz, líder, ele, pela fé, ele encontrou espaço para que Deus agisse. Amém? Então, o servo foi curado. Então, há espaço. Né? Gostaria de deixar essa pergunta. Né? Se você acha que realmente há espaço, né? E se esse espaço ele tem sido preenchido como deve ser. A coisa vai ficar muito mais suave, muito mais tranquila. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe.